Tem gente que acha que se vestir bem ou cuidar da aparência é um dom. Tem um que fala, para mim isso aí eu não levo jeito para isso. E na verdade isso é um mito, porque é conhecimento e treinamento. Por isso que existe a consultoria de imagem. Quando você começa a buscar mais conhecimento, porque isso impacta nos seus resultados, na sua vida. Você não pode ignorar algo que vai fazer a diferença. Porque a tua imagem, primeiro impactado é você mesmo, certo? O primeiro impactado é você mesmo. Estudos comprovam que a pessoa fica mais autoconfiante, eleva a sua autoestima. Ela às vezes estava para baixo, conforme que ela vestiu, ela se sentiu mais empoderada, com uma sensação de vencedor. Então, Fala, astros, sejam bem-vindos a mais um podcast. Esse é o podcast número 12 e ele está astronômico, porque a gente vai falar de algo muito relevante, numa ótica que talvez você nunca tenha ouvido. Hoje nós vamos falar de imagem, como construir uma imagem astronômica para que ela seja um recurso para você alcançar os seus maiores objetivos. E o Eliseu vai trazer dados astronômicos, científicos, para mostrar para a gente que isso nos ajuda a vender mais, ajuda a tua loja a vender mais, o teu negócio a vender mais, você ser mais reconhecido, você transmitir mais autoconfiança, fechar projetos maiores, alavancar sua carreira, ser promovido. A imagem ajuda num monte de coisa, né? Salva casamento. Salva casamento também. Ajuda a arrumar a namorada. É isso aí. E é isso aí. Então o Eliseu vai fazer uma rápida apresentação dele. Para quem não me conhece, eu sou o Gideão, sou CEO da Filato Bene, e a gente começou esse projeto do Seja Astronômico para ajudar empresários, especialmente os pequenos empresários que querem levar os seus negócios para o próximo nível, levar os seus resultados para o próximo nível. A missão aqui é despertar o homem, a mulher, para o seu melhor. Então, vem com a gente. Eliseu, é contigo, se apresenta aí para a galera te conhecer, quem não assistiu ainda outros vídeos, outros podcasts. Para quem ainda não me conhece, sou Eliseu Martins, sócio fundador aí da Filato Bene, e desde criança, né, Gideão, nós somos em 3 irmãos, e eu sempre fui o que mais me preocupei com a imagem, com a vestimenta, né? Sempre fui atento aos detalhes, às combinações, e ao longo da vida aí um dia me despertou de começar a trabalhar, né, com a moda masculina, e aonde estamos já há alguns anos estudando sobre imagem, cursos, livros, entendendo que não é somente imagem, não é somente vestimenta, né? A imagem é comunicação, é o que você transmite ao mundo. Então, claro que um dos pilares da imagem é a vestimenta, mas o tom de voz, a tua postura, a tua compostura e a maneira como você se comporta mesmo na vida, em todos os sentidos, cria uma imagem, transmite uma imagem para o mundo, e as pessoas criam então na mente dela algo a seu respeito. Gente, é incrível, você olha nas fotos, né, nas nossas fotos de criança, eu tô lá todo mulambão, arrebentado, o Elge bagaçado, e você olha o Eliseu, ele tá sempre numa posturinha bonitinha, com a roupa, mesmo que uma roupa velhinha, mas uma roupa arrumadinha, sim, tudo em ordem, né? Engomadinho. Então é um trem, será que... Mas mesmo os caras que não nasceram com essa... Mas tem como você arrumar essa bagaceira, né? Ganhando consciência. Então, tem gente que acha que se vestir bem ou cuidar da aparência é um dom. Tem um que fala, para mim isso aí eu não levo jeito para isso. E na verdade isso é um mito, porque é conhecimento e treinamento. Por isso que existe a consultoria de imagem. Quando você começa a buscar mais conhecimento, porque isso impacta nos seus resultados, na sua vida. Você não pode ignorar algo que vai fazer a diferença. Porque a tua imagem, primeiro impactado é você mesmo, certo? O primeiro impactado é você mesmo. Estudos comprovam que a pessoa fica mais autoconfiante, eleva a sua autoestima,
ela às vezes estava para baixo, conforme que ela vestiu, ela se sentiu mais empoderada, com uma sensação de vencedor. Então, você é impactado e depois você impacta o mundo. Aí eu vou falar sobre isso. E sabe o que eu penso? Se, de todos os homens que tem no planeta, ou no Brasil, ou quiçá aqui no Paraná, aqui em Toledo, Cascavel, de todos os homens, eu acho que uma boa parte deles, talvez uns 60%, acham que isso é vaidade, que isso é bobeira. O que importa é o que você é, não o que você parece ser. A maioria dos homens, eu diria que talvez julgam isso, talvez assim, desnecessário. O que você diria para essa galera que é um pouco cético com relação a isso? Que diz que o que importa é o que você é por dentro, não por fora. Esse discurso aqui, o que você diria para essa galera? Eu diria o seguinte, como diz tem um provérbio que diz que debaixo do sol tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Existem vaidades que são prejudiciais, mas tem vaidade que ela é boa, que ela faz bem. Não é maléfica, né? Porque afinal de contas, todo mundo julga pela aparência. Todos nós julgamos pela aparência. É difícil falar isso? É ruim? Talvez não deveria ser assim, mas é assim que funciona. Todo mundo julga pela aparência. Quer ver você que está ouvindo a gente agora? Você vai no mercado. Se tiver um produto com a embalagem danificada, amassada, você deixa de lado e pega o produto que está com a embalagem intacta. Automaticamente o nosso cérebro ele já descarta o que está com a embalagem prejudicada e escolhe aquilo que está intacto, perfeito. Eu acho que isso é um pouco do cérebro primitivo, né, cara? Porque é uma questão de segurança. Com certeza. Porque você olhava às vezes o homem primitivo lá, né? Ele olhava o mato, deu uma balançada lá. Talvez o homem das cavernas que moravam lá nesses lugares mais selvagens, a moita deu uma balançada assim meio estranha, ele não vai parar para ver o que está do outro lado, né? O cara já se preparava ou para encarar ou para correr, né? E é uma questão de segurança. Então ele ainda não viu o que está por trás da moita ou do mato, mas o barulho, o movimento que houve, ele já tomou uma ação, porque isso significava a vida dele, cara. A vida dele depende dessa avaliação que ele faz do mato, do movimento do mato. Se ele confia ou não confia, se ele acha que é uma coisa boa ou coisa ruim. Eu acho que é um pouco disso. Sabe por que eu falo isso? Porque igual eu na loja que eu tinha lá em São Paulo, você sabe, eu sofri muitos assaltos. Cara, de outubro a dezembro de 15 ou 16? 2014. 14. Eu acho que foi 2014. Eu sofri 5 assaltos em 3 meses. É mole? 5 assaltos em 3 meses. E todo mundo que me assaltava tinha o mesmo look, o mesmo visual. Como os caras entravam? De capacete, com óculos espelhado, daqueles coloridos dentro do capacete, aquelas calças bem folgadonas, com o fundo da calça quase no joelho, sabe como que é o nome? É o fundo mesmo ali, tem um nome certo, né? quê? Do fundo da calça. O cos. O cos da calça quase no joelho. E ele com uma camisetona, geralmente moletom, aqueles moletões bem grandes e soltos. Geralmente os caras paravam de moto na frente da calçada e geralmente eles estavam com a mochilinha nas costas daquelas a-tira-colo, que é onde eles colocavam os objetos roubados, né? Porque eu tinha uma loja de tecnologia, uma franquia da TIM também, então eles roubavam os celulares, colocavam nessa mochilinha. Então, meu cérebro criou um gatilho, cara. Toda vez que eu via alguém com aquele visual, por mais inocente e boa índole que a pessoa fosse, meu coração disparava, eu queria morrer, cara. Por quê? Porque na semana anterior, um cara entrou, colocou um revólver na minha cabeça,
fez a gente tirar as roupas, passou fita nos nossos braços, Imagina. isolou. Cara, eles ameaçaram estuprar uma funcionária que a gente tinha lá. A moça teve que passar maior constrangimento, ficar nua, porque eles não queriam que ninguém saísse da loja. Pô, isso é... Aí você cria um vínculo. Então assim, o que eu percebi, um padrão. Não foi só esses 5. Todos os assaltos que eu sofri, os caras estavam mais ou menos com esse visual, com esse look. Então, tem um ditado popular que diz assim, que uma imagem vale mais que 1000 palavras. E a origem disso foi de um chinês, um filósofo chinês, Confúcio, que ele falou isso 500 anos antes de Cristo, que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então assim, tem gente, nós não temos que pensar antes de falar, existe um filtro, né? A gente não fala tudo que vem na cabeça, senão você arrumaria um problema na vida. E por que você não tem que pensar antes de se vestir? Por que você não tem que pensar antes a respeito da sua imagem como um todo, da sua aparência, da sua apresentação? Logo que isso vai impactar a sua vida onde você for, positiva ou negativamente. Então, a imagem, desde as escrituras sagradas, desde os primórdios, né? A imagem, ela impacta o mundo. E tem gente que, tem homens que tem coragem, por exemplo, de gastar facilmente num churrasco R$500, sei lá, R$1.000, e às vezes não tem coragem de comprar uma camisa de R$200, que vai melhorar a sua imagem, a sua apresentação pessoal. Às vezes anda com um colarinho desgarçado, camisa ou uma roupa desbotada, velha, com rasgos. Por quê? Porque acha que... Eu conheço pessoas que têm condições financeiras, mas acham que isso é supérfluo, que isso não importa. E importa, né? Importa muito. E você vê, certa ocasião alguém me falou assim, mas os maiores bandidos são os colarinho branco, que estão lá em Brasília, os caras com gravatinha, com terninho de lã fria, pá. E na verdade eles que são os maiores bandidos. Obviamente que os maiores bandidos talvez são os que usam terno, né? Em termos de volume. Isso talvez não se pode negar. Mas o fato é, cara, que os caras tão de terno e cuidam da aparência, porque isso faz as pessoas confiarem neles e eles ganham voto e estão há milhares de anos lá, né? E são corruptos. E o que acontece? Eles usam a imagem a favor deles. A intenção deles não é boa? A intenção deles é ruim? Mas eles usam a imagem deles a favor deles. E por que você que tem uma boa intenção não usa a sua imagem ao seu favor? Esse que é o raciocínio. É que não importa se você é bom ou ruim. O que você é, o correto é que você pareça o que você verdadeiramente é, né? Acho que essa que é a visão, né? É a mesma coisa assim dos gatilhos mentais, né? Os gatilhos funcionam. Tem gente que usa com ética, tem outros que usam sem ética. Tem uns que usam os gatilhos mentais para o bem e outros usam para o mal, mas funciona para todo mundo. Então a imagem é algo que funciona para todo mundo. Se você cuidar da imagem, o bandido vai ser beneficiado por causa que ele cuidou da imagem. E o honesto também vai ser beneficiado se ele cuidar da imagem. Se o cara é honesto, tem valores, mas ele não usou a imagem a seu favor como um recurso, como você falou, ele vai ser prejudicado. É um pilar que está faltando na sua vida. Vai ficar manco, ele vai ser prejudicado. Existe até uma pesquisa feita pela Universidade de Yale nos Estados Unidos. Eles pegaram um grupo de estudantes, dividiram em 3. O primeiro grupo vestiu moletom para fazer vendas. Vestido de moletom, roupa mais esportiva mesmo, mais comum. O segundo grupo, uma roupa casual, um jeans, uma camisa bacana. E o terceiro grupo, o terno, camisa, gravata, um sapato social.
E os 3 grupos foram vender o mesmo produto, fazer o mesmo padrão de atendimento. E o resultado do primeiro grupo? $680 mil vendeu. O segundo grupo, que estava de calça jeans e camisa, uma roupa casual normal, do dia a dia, vendeu $1.200.000. E o terceiro grupo, que estava de terno, vendeu $2,5 milhões. Por quê? Porque o terno eleva a sua autoridade. O que acontece? As pessoas... Vendeu mais? Frente ao primeiro? Vendeu mais do que o dobro, né? $2,5 milhões. Ou seja... Mas houve algum outro tipo de mudança ou foi só a roupa que os caras trocaram e o cenário era o mesmo, o produto que eles vendiam era o mesmo, tudo era o mesmo? Tudo era o mesmo, só mudou a roupa. Eles venderam mais fácil, sem ter muito desgaste, ou seja, compraram com mais facilidade, pedindo menos desconto e eles venderam muito mais. Então assim, vender mais, com mais facilidade e dando menos desconto. Cara, isso é muito louco. Você vê, já imaginou isso aí, John? O cara, ele veste uma roupa casual lá de boa e sai para vender. Porque é isso que a pesquisa científica feita pela Universidade de Yale, né, mostrou. O cara sai com a roupa casual para fazer as vendinhas dele. Um representante comercial, um vendedor, um corretor de imóveis, um advogado. Aí, no final, ele vendeu menos da metade do que ele poderia ter vendido no dia, ou na semana, ou no mês, ou no ano, do que se ele tivesse de terno, camisa e gravata. Muito louco isso, cara. Você acha que de todos os vendedores hoje que tem no Paraná, no Brasil, quantos efetivamente usam terno, camisa e gravata? E assim, tem gente que acha que quando pensa em terno, ele pensa naquela formalidade. Ele fala, mas nem combina comigo. Mas não necessariamente. Se você for por um blazer, já elevou a sua autoridade e não tem formalidade. Às vezes você não está formal, mas você está elegante, você está bem vestido. Você já... as pessoas te ouvem mais, prestam mais atenção em você. Já te vê com outro olhar. E eu vou dizer mais, é igual na Filatobene. Por que os meninos trabalham de blazer, alguns de terno? Porque eles mesmos, a gente fez testes e eles mesmos comprovaram que o resultado é diferente. Quando eles falam, o cliente presta mais atenção e valoriza mais o que eles estão falando. Eu me lembro de uma época que o Gabinho, todo mundo ia só com blazer, né? Aí o Gabinho ia com gravata também. E aí quando a gente perguntou, por que você vem de gravata? Aí ele falou, cara, eu tenho uma cara de piazão, eu sou muito novo, magrinho, pequeno, as pessoas acham que eu sou um piá. E quando eu coloco a gravata, eu percebo que até o empresário mais idôneo, mais bambambam, que entra aqui na loja, ele me respeita diferente, ele me ouve diferente, ele me considera diferente. E eu vou te falar uma coisa que todos os homens falam, eu quero que você, muitos homens falam, quero ver qual que é a tua visão sobre isso. Há muitos que dizem o seguinte, o meu público-alvo, no caso do vendedor, são pessoas simples, sei lá, vamos dar um exemplo, uma pessoa do agronegócio, eu vendo para o colono, para os caras da fazenda e tal, eles são tudo bem simples. Quando eu chego lá, muito bem apresentável, se eu chegar lá de terno e gravata, o cara vai falar, pô, esse cara aí, eles não vão confiar muito em mim, ao contrário do que se eu chegar simplão, todo bagaçado, com uma polinha de boa, entendeu? E daí o que acontece? Eles querem ficar mais informais para ter essa conexão com o público-alvo. Então eles querem se vestir igual ao público-alvo, entendeu? Sim. Qual que é a sua visão sobre isso? Eu acho que você não pode uma disparidade muito grande. Se você atende, por exemplo, uma pessoa, um agricultor que usa um jeans, uma camisa xadrez, né, normalmente, vamos dizer, bem mais simples. Você chegar de terno, fica até meio deslocado, fica meio incoerente, né? Então você não necessariamente precisa usar o terno.
Mas como eu disse, você vestir um nível acima do seu cliente. Não vários níveis, né? Um nível acima. Se ele está de camisa, você usa camisa e um blazer. Você já subiu um nível. E sempre alinhado. Sempre com combinações bem feitas. Né? Por quê? Porque se você estiver mal vestido, as pessoas nunca vão te falar, pô, você está mal vestido hoje. Mas elas vão perceber que você está mal vestido. Então, se você estiver bem apresentável, a recepção vai ser diferente. E imagem não é só o que você veste. Diga-me o seguinte, cara, um lojista, um cara que tem uma loja, tem lá 3 vendedores, 4 vendedores, esse cara, se ele mudasse o visual, vamos supor que todos os vendedores trabalham de polo, de camiseta, se ele mudasse o visual desses vendedores, você acredita que aumentaria as vendas? Você acha que isso impactaria nos números efetivamente ou não? O que você me diz? Eu não só acredito, como nós temos documento, nós temos diversos depoimentos de clientes que vêm, investem na imagem dos seus colaboradores e quando eles veem o resultado, eles voltam impactados tal depoimento. Um deles é o nosso cliente, o Romário, que ele começou, ele vende consórcio, ele saiu atender os clientes de terno. E ele percebeu que ele começou a vender muito mais, cartas de valor mais alto e tal. Aí ele começou a implantar isso no seu time, porque ele tinha investido em curso, em palestra, em treinamento, tudo. E ele não conseguia atingir as metas. Quando ele investiu na imagem do seu time, na época ele tinha uns 20 vendedores, hoje ele tem muito mais, ele se tornou o primeiro lugar de vendas do Paraná. Todo mês ele vende, ele bate meta e já foi campeão do Brasil. Primeiro lugar em vendas do Brasil. E ele veio e falou, por isso que nenhum vendedor do meu time sai fazer nenhum atendimento sem antes eu comprar pelo menos um terno para ele e vestir ele de acordo com aquilo que a gente acredita. Por quê? Porque aumenta a percepção de valor do produto. E eles são vistos como autoridade, vendem mais facilmente. Cara, que astronômico. Mas imagem é só o que a gente veste? Imagem não é só vestimenta, nós estamos falando da vestimenta porque impacta muito, né? Um pilar muito importante da imagem. Mas tem um estudo que diz o seguinte, que 55%, quando você conhece alguém, o que mais impacta, 55% é a aparência. Somente 32% é o tom de voz. E somente 7% é o que você fala. Então presta atenção. O que mais importa é a aparência, 55%. Isso é uma pesquisa, um estudo que foi feito. 32% é o tom de voz. Não é nem o que você fala, é como você fala. E somente 7% é o que você fala. Você vê a diferença. Aí tem gente que foca só no que vai falar, mas não presta atenção às vezes no tom da voz e na sua imagem, na sua vestimenta, no corte de cabelo, na barba. E até o asseio corporal, a higiene do corpo, né? Se você está transmitindo uma imagem errada, de mulambento, até de sujo, né? Imagina o cara chegar com uma unha suja, com uma imagem negativa que você vai transmitir, né? Ou com muita caspa, né? Nós homens sofremos com isso, de ter muita caspa. Pele muito oleosa, enfim. Não é aparência assim de dizer que eu sou bonito, eu sou feio, não é essa a questão. Como eu estou me apresentando. Tem pequenas coisas, igual eu observo muito o sapato, né? Às vezes o cara tá com o sapato todo por engraxar, todo arregaçado. E um sapato bem engraxado, cara, transmite uma imagem muito diferente. E para quem está competindo no mercado aí, eu acho que isso realmente faz a diferença. Por exemplo, um colaborador que chega no seu trabalho todo bem apresentável,
ele demonstra respeito, amor no que ele está fazendo, interesse na empresa. Então ele aumenta grandemente as chances de ser promovido, né? Você assistiu o debate, por falar em imagem, em apresentação, você assistiu o debate que teve aí do Lula e do Bolsonaro? Então, algo que me chamou a atenção falando em imagem, eu observo muitos políticos, né? Pouca gente sabe que por trás do político tem alguém fazendo a consultoria da imagem dele, do que ele veste, de como ele fala, da postura dele. E principalmente na véspera de um debate é feito toda uma análise, né, de como ele vai impactar naquele debate, desde a imagem. E esse último agora, eu não assisti inteiro, mas em alguns trechos que eu consegui ver, eu percebi, por exemplo, que o Lula foi no debate com uma gravata verde e amarela. Isso foi muito comentado no Twitter, no TikTok, deu o que falar nas redes sociais, porque normalmente ele usa o que? O vermelho, que é a bandeira dele. E por que ele foi com a gravata verde e amarela? Para transmitir ao público o patriotismo. E o Bolsonaro já foi com a gravata verde lisa, né? E também, porque ele já usa mesmo verde e amarelo, sempre está usando essas cores da bandeira. E uma coisa que me chamou a atenção foi que, como o Bolsonaro ele é um pouco mais alto que o Lula, ele tem aquela postura de ficar mais com o corpo ereto, aquela coisa mais militar, do quartel mesmo, e ele ficava assim olhando de cima para baixo, dentro do olho do Lula. E ele foi meio que o Lula foi ficando acuado. De tanto que ele se posicionou com uma postura, ia para cima, bateu umas 2 vezes no ombro do Lula e falava alto, e aí começou eu acho que o Lula não está acostumado com essa pessoas, foi a minha percepção, né? O Lula não está acostumado com pessoas que chegam e olham no olho dele e chegando daquele jeito, né? Porque geralmente ele está cercado de puxa-sacos, né? Tem uma hora até que ele falou assim, Bolsonaro falou assim: vem cá, Lula, fala aqui, fulano de tal, aquele amigo teu lá, que não sei o quê. Aí ele, vem cá, e meio que dando ordem, ó. Então assim, uma postura de liderança. Ele de quem dominou assumiu, a sala, né? Ele dominou o ambiente, e quando tem alguém... Você lembra de um convidado aqui do podcast que falava tão alto, batia na mesa e tal, que ele dominou o ambiente, por causa que ele se posicionou tanto, que daqui a pouco todo mundo começa a ficar meio acuado, né? E ele lidera o espaço. Ele olha no olho, cara, assim, na bonitinha. E o tom de voz que ele fala, a firmeza, a expressão corporal, astronômica. E é interessante isso aí. E o que a gente percebe é que verdadeiramente estes elementos, quando você usa a seu favor, faz uma diferença enorme, né? Porque até eu quando eu vi, eu tava me incluindo assim, ó, perto dele, que o cara falava tão alto, numa potência e tal. E até isso tem que ser controlado, né? Porque senão, dependendo do contexto, você faz as pessoas se sentirem meio constrangidas, né? Mas no debate, quem que você acha que venceu o debate, então? Eu acho que o Bolsonaro venceu o debate, e estudiosos de política e tal também, depois eu li algumas matérias, que realmente esse debate ele saiu na frente, né? Saiu na vantagem. Comenta aquela parada. Tanto que o Lula não vai participar de mais nenhum debate, já disse que não vai nenhum mais, só o último acho que vai na Globo, porque é o principal, perde, né? Porque ele ficou tão acuado que ele já cancelou os demais. Ele não dá conta. Outra coisa, é uma questão de verdade, né, cara? O cara que tá com a verdade, é muito fácil para ele olhar no olho e se posicionar, né? Então, já o outro que é um mentiroso, né? Então o cara se sente acuado o tempo inteiro, é uma coisa... Por isso que eu falo, né? A gente vira e mexe e cai no João 8, né? Que o Bolsonaro fala. É a verdade que liberta, filhão. Entendeu? Então, a imagem, ela ajuda a pessoa, mas se a pessoa tem um bom caráter, uma boa índole, porque num primeiro momento a imagem vai alavancar a carreira dela,
Só que se ela tem uma reputação ruim, a casa dela é construída na areia, né, cara? Então destrói. Então vira uma estratégia ruim, né? Exatamente. Eliseu, comenta aquele assunto que você falou um dia sobre o Barack Obama, naquela vez que ele foi dar aquele discurso. Faz essa análise que você fez da imagem dele. Ah, sim. É que tinha tido uma catástrofe, né? E, enfim, muitas vítimas. E ele precisava fazer um discurso. E ele tirou o paletó, tirou a gravata, dobrou a manga da camisa, arregaçou mesmo a manga da camisa, para fazer o discurso. Então, fazendo uma análise da imagem dele, o que ele queria comunicar aos ouvintes, aos telespectadores, ao público, que ele estava trabalhando. Arregaçar as mangas, né? Dobrar as mangas significa: eu estou com a mão na massa, eu estou trabalhando, estou preocupado em fazer alguma coisa, né, pelo povo. É isso. Olha que louco, né? E você vê, aparentemente, a gente nem está ligado nesses detalhes, porque é muito inconsciente. Mas é estratégico, tudo é estratégico. A cor, inclusive, né, da camisa que normalmente os políticos usam, que é o azul clarinho, que é o branco, tudo são terno, cores. Geralmente, ele é um azul marinho também, né? Ou preto, né, que transmite poder e confiança também. Então, a imagem, ela tem que ser alinhada com o seu público-alvo, mas também com o contexto, né? Exatamente. Então, alguém pode estar ouvindo a gente e pensando, mas por onde eu começo? Para mim, porque a autoridade, ela vem através da sua imagem, sim. A vestimenta também ajuda na sua autoridade. Mas todo mundo quer ser autoridade, mas muitos não sabem por onde começar. Então, a autoridade não é o ambiente que te faz, não são as pessoas que te faz uma autoridade. Você constrói a sua autoridade. Então, a primeira consciência que as pessoas têm que ter é que a autoridade é construída, precisa ter uma estratégia. E como que eu construo a minha autoridade? Você tem que ter autoconhecimento. Primeiro, quem eu sou, para onde eu vou, onde eu quero chegar. Então, você precisa ter autoconhecimento, porque senão, quem não sabe quem é e nem para onde vai, qualquer lugar serve, você fica perdido, desnorteado. A partir daí, quem é o seu público-alvo, com quem que você quer falar, qual é a imagem ideal para você alcançar os seus objetivos. Quando você tem esses conhecimentos, aí você tem que ter ação, você tem que ter ação, que é constância. Porque não adianta você mudar por uma semana, por um mês, e de repente você volta a ser o que você era antes. Mas o que acontece? A consultoria de imagem é algo mais profundo. Não é só falar de combinação de roupas, não é só falar dos 7 estilos universais, entender o que é o estilo romântico, o que é o estilo clássico, o que é o estilo moderno, o que é o estilo, enfim, os 7 estilos universais. Não é só entender disso e nem de combinação, fazer uma combinação bonitinha. Consultoria de imagem é quando você se aprofunda mesmo, entender o propósito, os valores da pessoa, o estilo dela, né? Aí sim, você começa para fazer esse alinhamento, para ter constância, porque senão, vamos dizer que o estilo da pessoa é um estilo mais democrático, é uma pessoa bem despojada. Aí você quer colocar um estilo clássico nela, pensando que o estilo clássico é o que vai elevar a sua autoridade para mudar os seus resultados. Não vai dar certo nunca. Você tem que entender quem é o público-alvo, qual a imagem que a pessoa quer transmitir, qual a essência dela, quais são os valores, qual é o estilo dela mesmo. Aí você vai fazer esse alinhamento, né? Abrir mão desse estilo, ela só vai lapidar esse estilo. Exatamente, fazer alguns ajustes, né? E falando então de termos de investimento, que eu não falo gasto. Eu acho que quando você está adquirindo alguma coisa em prol da sua imagem, não é gasto, é investimento, porque você vai colher frutos disso. Então hoje um investimento, por exemplo, num guarda-roupas cápsula, que com apenas 16 peças você consegue fazer mais de 100 combinações.
roupas chaves no guarda-roupas masculino, peças coringas, versáteis, que você consegue combinar fazer combinações com essas 16 peças. Está sempre diferente, está sempre bem vestido e às vezes usando as mesmas peças, mas com estratégia. Às vezes o cara tem um guarda-roupa lotado de coisa lá e a metade ou mais da metade ele nem usa. Não, às vezes não, isso aí é uma pesquisa que os homens usam em média 20% do que eles têm no guarda-roupas. 20%? Somente 20%. Cara, impressionante isso aí. Eu tenho várias coisas lá que eu não uso. Esses dias eu peguei e fiz uma faxina. Aí eu doei um monte de coisa. Eu tinha um terno lá que eu dei uma engordadinha. Engordadinha. E ele não servia mais, cara. Quando eu tava com aquele terno, eu tava numa pegada muito forte na corrida. Então, o terno, só pra você ter uma ideia, 46 Fideli. Aí, não serve mais, irmão. Não tem como entrar aqui. Só que eu, de algum modo, como é um terno muito top, astronômico, eu fiquei segurando ele lá. Falei, cara, não vou doar isso aqui nem a pau. Mas aí eu tô com essa visão mais minimalista. E tem gente que confunde, né, cara? Você ser um cara que é descontrolado nos gastos, tem uma compulsão por compras e os caras querem ser mais minimalista e só quer usar um tipo de roupa igual tal. Mas não é essa a visão. Dá pra você ser minimalista com 16 peças, ó, cara, mais de 100 combinações, né? Aí eu fiz uma faxina, tirei, mas tinha tanta coisa, tanto sapato que eu já não usava, impressionante. Guarda-roupa ficou mais leve, só que agora tudo que tem lá eu uso, né? Então ficou mais espaço, mais fácil de achar de manhã, de escolher, né? Muito massa. Eliseu, eu queria que você comentasse mais um detalhezinho aqui. Você tem uma missão agora aqui, de algum modo convencer os caras que acham que isso é bobeira, que isso é vaidade. Então eu queria que você fizesse um discurso agora para o cara que se veste por se vestir, que acha que o que importa é o que ele é por dentro e o que ele tem na carteira, e o que ele tem no banco, e não importa o que ele veste. Eu queria que você fizesse um rápido discurso, porque até uma vez você me falou uma história de que essa parada impacta os dois mundos e tal. E eu acho que é legal você fazer um discurso astronômico para a gente partir para os finalmente. Depois, se você quiser dar alguma dica prática para quem quiser mudar, revolucionar, além do que você já falou agora, que é o guarda-roupa cápsula, é a consultoria, né? Sim. Então, é contigo, Moi. É assim, ó, eu comparo o homem que não gosta de cuidar da sua imagem como alguém que não gosta de lavar louça. Você não gosta de lavar louça, mas é necessário. Você gosta do quê? De comer, certo? Se alimentar. Além de ser prazeroso, ainda é uma questão de sobrevivência, certo? Mas não existe como você, falando de quem faz o alimento na sua casa ali, né? De não lavar louça. Então, é chato, é ruim para algumas pessoas, a maioria lava louça, mas você tem que lavar louça, porque senão daqui a pouco vai ficar lá uma pilha enorme e você nem vai ter mais louça lá limpa para você usar, concorda? Sim. Então é algo que ninguém gosta, mas que você tem que fazer por causa do que você gosta. Então assim, talvez você não goste de cuidar da sua imagem. Eu não gosto de comprar roupa. Eu falo que na loja, ao longo de 15 anos, cada 10 homens, 9 não gostam de provar roupa. Tem mulher que vem, compra a roupa do marido, leva para ele, depois precisar troca se não deu certo, porque ele não gosta nem de vir na loja. Mas eu vou te dar uma dica. Eu lembro quando a mãe pedia pra gente lavar a louça para ela, lembra? Você não gostava de lavar, mas conforme você começa a lavar a louça, você fala,
hoje eu quero deixar essa louça astronômica. Você não queria lavar quando você viu aquela pia, mas de repente você já estava areando as panelas. E ainda no final você limpa toda a pia, você dá aquela olhada geral e fala, olha, que loucinha astronômica. Por quê? É só começar, você vai gostando de lavar. E acaba sendo até uma terapia, você vai gostando, vai ficando gostoso. Daí você vai lavar até o último garfo que tiver ali. Cuidar da imagem. Você começa a receber elogios, né? Começa a receber elogios. Então assim, quando você começa a cuidar, você vai dando atenção a isso, você vai desenvolvendo o hábito, porque o ser humano, ele aprende a gostar até de coisa ruim, né? Quanto mais de algo tão bom que é cuidar da nossa imagem, que somos a imagem e a semelhança do Criador, né, de Deus. Então, você começa a dar atenção a isso, você começa a gostar, valorizar mais, perceber o resultado disso, o comentário das pessoas, o elogio, a admiração. Inclusive, vou falar uma coisa aqui, tem homens que eles estão com um problema no casamento, porque ele é tão desleixado, tão mulambento, ele não se importa com isso, né? Que às vezes a mulher vai perdendo até o encanto. Eu falo porque tenho depoimento, eu já ouvi isso de casais, que de repente, quando o homem começa a se vestir melhor, começa a ficar mais atraente, a esposa começa a ter um olhar diferente para ele. É que o cara às vezes muda até o clima no relacionamento, cara. E a gente tem que todos os dias, um dia, uma oportunidade de reconquistar o que nós já conquistamos, né? Para esse homem que diz que não gosta, a gente não faz só o que gosta na vida. Tem coisas que você não gosta tanto, mas é necessário. E os dois como mundos? Lavar a louça, certo? E com relação aos dois mundos, a nossa imagem afeta dois mundos. Primeiro, o nosso mundo interior. O eu. Eu sou o primeiro impactado quando eu cuido da minha imagem. Depois, eu impacto o mundo, né? O exterior. Não só na família, no casamento, nos negócios, né? Por onde você vai. Inclusive, se você vai da padaria, presta atenção na sua imagem, porque você nunca sabe quem você vai encontrar lá. Às vezes o teu cliente vai te encontrar na padaria. Às vezes uma oportunidade de negócio vai surgir na padaria e você foi mulambento e a porta se fecha e você nem sabe. Então assim, a imagem ela pode te abrir portas, ela pode te fechar portas. Só que tem um detalhe, você não sabe que a porta fechou. Ninguém vai lá e vai falar, eu fechei a porta para você por causa da sua imagem. A porta fechou automaticamente, você nem está sabendo. Assim como portas podem se abrir a partir da sua imagem. Astronômicos, mas houve um progresso, né? Eu acho que o homem, ele evoluiu muitíssimo, porque antes só as mulheres cuidavam disso. E hoje quantos homens te procuram, né, para consultoria, vão até a loja para fazer o guarda-roupa cápsula. Eu percebo que o homem hoje ele está muito mais atento ao visual, ao estilo, né? Houve uma evolução astronômica. E eu queria até comentar aqui, o que você acha o que você acha do estilo do velho da van? Ali é um marqueteiro, né? Por que ele usa aquela roupa? Você acha que a imagem dele está alinhada com os objetivos dele? Com certeza, totalmente. Tá ali um exemplo, né? Ele não veste roupa por vestir, é tudo estratégico. Ele tem um objetivo, ele está construindo uma marca, né, pessoal muito forte. E ele quer quebrar o padrão, né? Ele sim, ele se veste por marketing, que o marketing é quebrar o padrão, né? É diferenciação, desde da roupa, do terno. Se ele vai vestir o terno, é verde e amarelo. Top demais, cara. E você vê que isso funciona muito, né? Eu acho que a imagem é um pouco do transbordar da sua essência. Cara, quando você olha, eu olho para a imagem, sabe o que eu vejo nele? Obstinação. Ninguém consegue construir o que ele construiu se não for um cara obstinado. E o cara é tão obstinado, velho, a ponto de colocar um terno verde, de fazer as coisas loucas que ele faz. Mas isso reforça a personalidade dele, reforça o compromisso dele com o crescimento, com o progresso, e ao mesmo tempo revela
a essência dele, né? Então é uma imagem que está totalmente alinhada com o que ele é, né? Olha, nós temos E assim, verde na tem gente que não gosta dele, mas você goste ou não, você tem que concordar que o cara tem resultado, né? Então, esse que é o detalhe. Tinha empresas concorrentes dele assim, né? Megas lojas, que está em decadência, tá quase fechando, né? E enquanto a dele está em ascensão, né? Tá E eu vou falar um negócio sobre a Van, porque tem gente que acha que imagem é só pessoal. Mas imagem é a imagem da sua loja, a imagem da sua fachada, é a imagem das prateleiras, do interior da sua loja. Então veja bem, a Van, ao contrário das outras lojas, ela criou um design único. Lembrando meio que a Casa Branca, né, aquelas 4 colunas, aquele telhado, aquele triângulo em cima, né? Outra coisa, a Van trouxe a Estátua da Liberdade, colocou na frente das lojas. Cara, isso é tornar a sua imagem única. Então a loja da Van é única, ela tem um diferencial, ela é uma loja astronômica. Então para você que é lojista, aí eu dou um desafio para você agora. Saia fora da sua loja, do seu negócio, e passa na frente agora e dá uma olhada, vê se você se orgulha do que vê ali. Imagina uma pessoa estranha que está passando ali, o que vai chamar a atenção, o que vai te diferenciar? Vai transmitir confiança, vai transmitir qualidade, vai transmitir oportunidade, porque você tem que adequar, porque a sua apresentação individual, ela é relevante enquanto indivíduo, mas enquanto empresa, com certeza também. Então o cartão de visitas é a fachada do negócio, é a vitrine, é a apresentação. Com certeza. E eu também gosto de observar que nós temos os 5 sentidos, né, do nosso corpo. E o que é os 5 sentidos? Já fala de sentir, né? O tato, o olfato. Por que a gente compra um perfume, uma fragrância francesa, um perfume bom? Por quê? Porque o cheiro, ele te traz sensações. Assim como, conforme o que você toca te dá sensações. Assim como o que você aprecia, o seu paladar, não tem uma comidinha que você lembra, a comidinha da avó, da mãe, te dar sensações. Você vai lá na casa da avó, né? Existem até restaurantes que tem o nome lá, comida mineira, para te dar a sensação de que você está lá, uma coisa mais caseira, comida, né? Enfim, assim como ouvir um som, uma música, te dá uma sensação. Conforme a música, te dá uma sensação de deprimência, de tristeza. Conforme a música que você ouve, no teu sentido audição, te joga para cima, te deixa eufórico, animado, enfim. E no sentido visão, esse sentido do corpo, que é a visão, que é o que entra em você pelos olhos, vamos dizer assim, né? Então, é a imagem, é a aparência. Por que nós, falando da Filatobene, pintamos a calçada, sempre, todo ano pintamos a fachada e muda alguma corzinha, cuida da imagem, põe um lustre, põe um piano. Por quê? Porque quando a pessoa olha na loja, ela tem uma sensação. E você, enquanto imagem pessoal, qual é a sensação que você está causando nas pessoas? Isso é muito profundo. É muito profundo. Quando você olha quando as pessoas olham para você, elas se sentem alegres ou tristes? Você causa uma boa sensação nas pessoas ou não? Uma sensação positiva, neutra, ou uma sensação meio deprimente? Negativa. Se você usar uma roupa toda preta, você vai causar uma sensação nas pessoas que te veem. Se você vestir uma roupa toda branca, é outra sensação, né? Você vai estar impactando as pessoas através não só das cores, mas do estilo. Se você usa um acessório, você já causa uma sensação diferente na pessoa. E você sabia que existem vários estudos que mostram que o ambiente torna a pessoa mais produtiva ou menos produtiva?
uma pessoa que está num ambiente limpo, organizado, bonito, ela tende a ser mais produtiva, caprichosa. Existem estudos que vinculam a depressão com o estado que a pessoa vive. Por exemplo, eu conversei com uma pessoa esses dias que ela trabalhava numa indústria aqui de Toledo, a BRF, só que o departamento que ela trabalhava era fechado, ela não via a luz do sol, era um ambiente meio depressivo, sabe, cara? Pois ela começou a ficar depressiva, ela começou a ter que tomar medicação, ter que fazer terapias, passar com um psiquiatra, tomar medicamento forte, e nada resolvia. Até que um dia ela caiu essa chave aí, ela virou a chave, ela entendeu, ela falou, cara, esse ambiente não está me fazendo bem. Foi lá, pediu a demissão, saiu do ambiente, começou a trabalhar numa loja de um amigo nosso aqui, e hoje está super bem, cara. Parou com os remédios, está mais alegre, positiva, alto astral. Então tem ambientes que tem uma imagem que te adoece, porque gera essas sensações. E tem gente que acha que isso é bobeira, cara. Então você muitas vezes investir, nós até comentamos isso, né? Quando aqui estava bem no início, estava tudo por fazer, né? E depois que houve a reforma, que trocou-se o piso, nós todos aqui comentamos, né, Pesado? Que a gente se sentiu muito mais produtivo, né? E durante a pandemia, Gideon, as pessoas começaram a trabalhar muito em home office, né? Sim. Nas suas casas. E aí automaticamente a pessoa em casa, o que ela fazia? Trabalhava de pijamão, trabalhava lá de qualquer jeito, de moletom, camisetinha básica, e caiu muito a produtividade. Aí foi feita uma pesquisa durante a pandemia, e por causa dessa caída da produtividade, que as pessoas estavam se vestindo, aliás, nem se vestia, porque já estava em casa, só abria o note, de pijama mesmo, começava a trabalhar, e não tinham concentração, não produzir, e aí começaram a mudar a estratégia. As empresas começaram a alertar os seus colaboradores que deviam se vestir como se fosse sair para trabalhar. Esse foi um estudo. E aí a pessoa, quem trabalha de terno, mesmo que fosse trabalhar home office, colocava o terno, abria o note na mesa, certinho para trabalhar de terno. Se concentravam, produziam muito mais, como se estivesse na própria empresa. Ou seja, só de vestir a roupa, colocar o sapato no pé, relógio, prontinho, é como se estivesse na empresa. Eu vi diversos especialistas em produtividade falando, se você vai trabalhar home office, acorda, toma um banho, se veste como se você fosse sair, porque daí sim, cara, você vai ter um nível de concentração e produtividade e disciplina muito superiores, né? Com certeza. Astronômico demais, cara, curti demais a nossa conversa, acho que vai ajudar muitos homens aí a irem para o próximo nível. E hoje você em tese foi novamente entrevistado, então eu queria saber o seguinte, Neguinho, você vai querer jogar o dardo de novo ou não? Tem que jogar porque da primeira vez contabilizar errado, eu acho. Eu estou um dos últimos na colocação aí, vou ver se eu viro esse jogo hoje. Astronômico demais. Eliseu, se você pudesse hoje transmitir uma mensagem para os quase 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, qual mensagem você transmitiria? Em se tratando da imagem, eu digo que nós fomos feitos para viver em sociedade. Ninguém é feliz sozinho. A pessoa se isola quando ela está doente emocionalmente. Então nós fomos feitos para viver em sociedade. Nós temos uma carência. Nós sentimos necessidade de amar as pessoas e de nos sentir amados também. Então, quando eu cuido da minha imagem, eu mostro respeito para com o próximo, amor para com o próximo. Então, cuidar da imagem não se trata só de mim, se trata do outro. Se você não faz por você, faça pelo outro. Cuide da sua imagem, cause boas sensações nas pessoas
e não permita ninguém sair da sua frente, cruzar o seu caminho sem ter uma boa experiência. Uma boa experiência e uma sensação de felicidade. Porque tem gente que você passa por ela, só de você cumprimentá-la, o teu dia é diferente. Nossa, fiquei mais feliz. Que pessoa bacana. Agora tem gente que cruza o caminho do outro e faz o dia dela ficar mais triste. Cara, muito legal esse papo, né? O que vocês acharam, pesado? Top demais. Top demais, Se né? gostaram, deixa os comentários aí. Então deixa um comentário, manda perguntas, talvez a gente pode gravar um podcast só com a pergunta que você mandou aqui abaixo. Então comenta e compartilha, porque a gente faz isso por hobby, para gerar valor, sem a intenção de ser remunerado, mas só para contribuir com os astros aí. Então seja recíproco e compartilhe e envie isso aí para o máximo de pessoas que você puder. E partiu, vamos pro Dardômetro. É isso aí. Astros, e hoje foi o dia de conversar com o Eliseu novamente. A primeira vez ele contou a história da Filato, né, como que tudo começou. E hoje nós falamos sobre imagem, como usar a imagem a seu favor para alcançar os seus maiores resultados. E por fim, ele ganhou direito de lançar novamente os dardos. E por que isso é importante? Porque simplesmente ele era o último colocado na lista de todos os participantes do podcast. Então essa é uma oportunidade dele recuperar o prejuizinho dele. Ele tem míseros 76, né, pontos, eu tenho 107 e o campeão atual que está liderando a parada é o Anderson Luiz, que está com 139 pontos. Vamos ver quantos pontos o Eliseu vai fazer?